irmãos. Olá, irmãos, tudo bem? Como a gente já havia falado, nós queremos nesse período de, de recesso, vamos dizer assim, de pausa, de quarentena, nós queremos organizar e colocar nossos estudos bíblicos para você que tem um pouco mais de tempo. Alguns ficaram mais ocupados, mas muitos realmente têm mais tempo, então podemos compartilhar mais a palavra de Deus e os estudos bíblicos vai sendo gravado e repassado. Hoje eu gostaria de falar especificamente, rapidamente aqui, sobre o sinal do fim dos tempos, sobre a restauração de Israel, que é um ponto muito importante. A restauração de Israel é um dos pontos, é um dos marcos primordiais do sinal dos fins dos tempos. É um dos principais pontos onde nós sabemos do sinal dos fins dos tempos. Vamos ver na palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler do capítulo 1, do verso 1 até 6. Eu vou estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 6. Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar reino a Israel? Amém. Aqui tem um segredo muito grande, porque a palavra de Deus diz assim: o nosso Senhor Jesus, ele morreu, ele veio aqui na terra, realizou seu ministério, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ficou mais 40 dias aqui na terra, depois subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus Pai no trono de autoridade, onde todas as coisas do céu e da terra e debaixo da terra se curvaram diante do nome de Jesus. Amém. Mas antes de ir, nesses 40 dias que ele estava, ele reuniu os discípulos. E ele falou, olha, ficou mais 40 dias e ele fez uma orientação aos discípulos. No verso 4, ele diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Amém. Ele fala assim: não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa de meu Pai. 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que é isso? Ele disse: vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha, pessoal, eu vou embora, eu vou subir ao céu, mas fiquem em Jerusalém, porque em poucos dias Deus vai mandar, o Pai vai mandar a promessa e vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porque até então o Espírito Santo não havia sido dado a nenhum deles, né? Como diz no livro de João 7, 38 e 39, fala que não havia sido dado o Espírito Santo ainda. Então, aqui no Lucas 24, 49, ele fala assim também. Lucas 24, 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Isso aconteceu quando? Irmãos, aconteceu exatamente 10 dias depois, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio e houve a partir daquele momento o batismo com o Espírito Santo, como Jesus havia prometido aqui. Verso 5, voltando a Atos 1:5, Atos: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém. Jesus deu essa ordem, essa instrução, essa orientação aos discípulos. Mas aí os discípulos que estavam ali, na realidade eles falam uma coisa que parece que não tem nada a ver. No verso 6 eles falam assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar reino a Israel? Ele faz uma pergunta. Jesus fala: olha, fica aqui, vai descer o Espírito Santo, vai descer o poder sobre vocês. Mas eles falam: vai restaurar reino a Israel? Quando é que vai ser isso?
Então, por que eles perguntaram isso? Nós temos que entender um pouco sobre a história, o contexto histórico, eu vou falar rapidamente. O reino de Israel havia sido dividido, reinado de norte e sul, depois do rei Salomão, quer dizer, rei Saul, Davi e Salomão, a partir do quarto rei, Jeroboão no reinado de Judá e Roboão no reinado de Israel ao norte. Então eles dividiram, reinado, 10 tribos foram ao norte, reinado de Israel, e 2 tribos foram ao sul, reinado de Judá. E o reinado de norte, eles foram invadidos pelos assírios. No ano de, se não me engano, 722 a.C., eles foram levados ao cativeiro e o reinado do norte se acabou ali. E o reinado do sul, ele aguentou um pouco mais de tempo. Em torno de 500, ano de 586 a.C., eles foram dominados pelos babilônios. Através do rei Nabucodonosor, eles invadiram Israel e levaram cativo todo Israel, o reinado de Judá. Então, a partir desse momento, Israel ficou sem a nação. Eles ficaram no cativo na Babilônia, durante 76 anos, e depois eles, através de Esdras, Neemias, eles voltam para reerguer o templo de Jerusalém. Mas, politicamente, quem estava dominando eram eles. Eram os outros povos da Pérsia. Então, Israel passou pelo domínio da Pérsia. Depois, mais ou menos 332, por aí mais ou menos, a Grécia, eles tomaram conta, eles invadiram e tomaram conta politicamente. E depois teve um outro reinado que não me lembro direito. E ano de 63 a.C., mais ou menos, Roma começou a imperar. O Estado romano naquela região, eles dominaram. Inclusive, quando nosso Senhor Jesus veio aqui na terra, ao povo de Israel, Israel era dominado politicamente pelos romanos e culturalmente havia uma cultura muito incisiva dos gregos, dos tempos de filósofos gregos, e tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Pela cultura grega, havia muita influência da cultura grega. Então, nesse cenário que eles estavam, quando Jesus chega, politicamente eles estavam sendo controlados pelos romanos e culturalmente pelos gregos. E quando nosso Senhor Jesus Messias finalmente chegou, Jesus Cristo, eles estavam achando que Jesus ia entrar no poder, ia entrar no lugar de Herodes e agir politicamente, tanto que a mãe de João, que é irmão de Tiago, a mãe de João chega para Jesus e fala assim: olha, quando o senhor entrar no poder, sentar ali no trono, coloca meu filho, um dos meus filhos à direita e coloca outro filho à sua esquerda, porque eles estavam achando que Jesus ia reinar politicamente naquela época. Por isso que, mesmo quando Jesus ele ressuscita, fica, e antes de subir da última instrução, eles perguntaram no verso 6, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar reino a Israel? Senhor, quando é que vai restaurar nosso reino, nossa nação, Senhor? É isso que eles estavam perguntando. E olha a resposta de Jesus. Verso 7, a palavra de Deus diz assim: Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo? Olha, não compete vocês saberem. Na realidade, não é isso que importa agora. O mais importante é que o Pai estabeleceu. Então, enquanto isso, verso 8, ele está dizendo: receba o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que quer dizer isso? Se o evangelho for propagado até os confins da terra, aí sim a sua nação de Israel será restabelecida. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E, na realidade, isso já se cumpriu na palavra de Deus. Na história, né? A palavra de Deus se cumpriu na história. O que aconteceu? Israel foi restabelecido politicamente. Na história, pela ONU, foi restabelecido. Quando aconteceu isso, irmãos? Aconteceu no ano de 1948. Em 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, a nação de Israel foi restabelecida. Foi restabelecido como uma nação autêntica, verdadeira, depois de mais de 2.500 anos, um povo sem a nação, o povo judaico, o povo de Israel, eles reconquistam a nação, reconhecido pela ONU como uma nação, um país, um estado, uma soberania, um estado soberano,
de Israel. Em 48 se cumpriu a palavra de Deus que estava, a restauração de Israel. Essa restauração de Israel que eles tanto queriam, depois de 2.500 anos se estabeleceu. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A palavra de Deus fala no livro de Lucas, eu estava vendo essa semana também, Lucas 21, fala que haverá sinais. Capítulo 21, 24, fala assim, verso 24: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então o tempo deles se cumpriu. Eles era um povo sem a nação. Eles foram pisados pelo gentio. O que quer dizer isso? Eles foram espalhados em países estrangeiros. Gentios, ou seja, gentio quer dizer não israelita. Então os israelitas, eles foram espalhados pelo mundo todo. Até que em 1948 se restabeleceu. Foi exatamente dia 15 de maio de 1948 se restabeleceu o Estado de Israel como Estado soberano, uma nação. Glória a Deus. A palavra de Deus se cumpriu. E no verso 25, Lucas capítulo 21, verso 25, fala: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia, perplexidade com o bramido e agitação no mar. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Numa outra hora a gente vai falar especificamente sobre isso. Esses sinais no sol, na lua, estrelas, é o sexto selo, irmãos, que fala no Apocalipse capítulo 6, verso 12 em diante, fala sobre quando Deus abriu o sexto selo. Houve sinais no sol, na lua e nas estrelas, e um grande terremoto aconteceu. É isso que vai acontecer. Isso quer dizer o quê? No verso 29 em diante fala assim: ele lhes contou essa parábola. Observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. É uma geração. O que eu quero enfatizar aqui, eu falei essa semana também, quando Israel for restabelecido, até que venha sinal no sol, na lua, nas estrelas, que é o começo da grande tribulação, irmãos, é o sexto selo, terá uma geração. Vai se completar em uma geração esse intervalo. E uma geração é quanto? Conforme o livro de Salmo, o último relato na palavra de Deus, uma geração tem 70 a 80 anos. Salmo 90, verso 10. São 70 a 80 anos. Israel foi estabelecido em 1942 pela história. Hoje nós estamos em 2020. Isso quer dizer que já se passou 72 anos. É por isso que nós estamos falando do sinal dos fins dos tempos. Um dos grandes sinais do final dos tempos é o fato histórico do cumprimento da palavra de Deus, que Israel se estabeleceu, é a restauração de Israel. Irmãos, isso é muito importante. A partir daí nós traçamos como referência para saber os acontecimentos do fim dos tempos. Aí sim, o livro de Apocalipse vai se abrir muito mais aos irmãos. Isso quer dizer que nós estamos vivendo no 62º ano, 72 anos da restauração de Israel. E essas coisas vão acontecer antes que passe essa geração. 70 a 80 anos. Por isso que essa semana nós falamos sobre isso também, dessa questão da coronavírus e tudo mais. São acontecimentos que antecedem o sexto selo, o sinal no sol, na lua, nas estrelas. Haverá paz, tempo de paz e segurança. E o que está acontecendo agora, esse tipo de tribulação. Mas o que eu quero enfatizar, são períodos muito curtos, poucos anos, que vão acontecer tudo isso. Então esse vídeo nós fizemos para enfatizar principalmente o período, o tempo, o sinal do fim dos tempos, a restauração de Israel, que a partir daí fica mais fácil a gente saber os acontecimentos do final dos tempos. Amém? E em outros momentos nós teremos também gravando com outros temas sobre o sinal dos fins dos tempos. Amém? Tenham uma boa tarde, irmãos. Deus abençoe todos. Amém.